Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Bom, para começar o podcast de hoje, eu quero ler 3 tweets em específico que eu separei. O primeiro é de uma das minhas contas favoritas, que é do American Hodl, e eu vou fazer uma tradução um pouco assassinando o inglês, que é: o Bitcoin é tão fácil de entender que eu não entendo como as pessoas ainda não entenderam. Tudo o que você precisa para entender é ter um QI maior do que 130, tá na porcentagem de personalidade assim mais que topa discordar das pessoas de todas, ter um horizonte temporal de 20 a 30 anos e ter uma compreensão da história dos sistemas distribuídos e da origem do dinheiro. Isso é o tweet do American Hodl. Daí eu quero também conectar com 2 tweets do convidado de hoje, que é primeiro: o Bitcoin é basicamente um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico e civilizacional. E o segundo é: se você não entende o Bitcoin e o seu valor, não entende o resto da sociedade. Simples assim. E assim, são 3 tweets que pra mim são perfeitos, assim, eu não podia concordar mais, assim, sabe? Tipo, é muito mais... Bitcoin é um negócio complexo, a gente se esquece disso, a gente se acostuma a ver ele como simples, a gente fica tão num hiperfoco, fica tão noiado estudando que a gente começa a achar que é simples mesmo, mas na verdade é isso. Pra você realmente entender o Bitcoin, você precisa entender vários temas e sistemas complexos, que é o que o Augusto Simões, convidado de hoje, fala, que é um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico, civilizacional. Então, para ajudar a gente a entender todos esses aspectos do Bitcoin e também falar do livro novo que ele está publicando, ninguém melhor do que trazer o Augusto Simões, que é o autor desses 2 últimos tweets que eu falei. Então, cara, primeiro, bem-vindo, obrigado pela honra. Tipo, acho que você lembra, a primeira vez que eu já tentei te convidar para um podcast deve fazer 8 ou 9 meses. Sempre segui seus tweets, sempre achei eles muito bons, assim, sempre... Acho que esse nome é perfeito, o Samizdat, né? Que é, no fundo, são aforismos curtos e diretos, focados em transmitir uma pílula laranja mesmo do conhecimento. E eu acho que você consegue fazer isso de uma maneira fantástica. Então, bem-vindo, Augusto Simões. Se apresenta para a galera e conta um pouco mais quem é você. Obrigado pelo convite, é uma honra falar com você. Eu sou Augusto Simões do Twitter, eu sou um plebe que também está tentando entender o Bitcoin há algum tempo. E eu acabei de lançar esse livro chamado Pílulas Laranjas, Bitcoin Samizdat, que é uma compilação de pensamentos, de aforismos, de provérbios, de ditos, que eu venho publicando há alguns anos. Eu acredito que no livro tenha desde 2019, que é quando eu comecei a publicar mais sobre Bitcoin. E é isso. O livro está disponível para ser baixado de graça no site do Refúgio Bitcoin. E a ideia dele é que ele circule o mais fácil possível, que as pessoas imprimam. A gente não tem uma versão impressa ainda, mas é uma versão e-book está de graça. E a ideia é ter uma versão impressa mais para frente, mas eu decidi compilar esses pensamentos porque eu fiquei preocupado com a censura que a gente começou a sofrer. Eu acredito que não só eu, como outros foram bloqueados durante um tempo, levamos castigo no Twitter. E eu também acredito que a gente tenha sofrido um tipo de shadow banning aí nesse tempo. E eu me incomodo com a nossa dependência em relação às big techs. E eu acho que a gente não precisa depender deles. Então, enquanto não surge algum tipo de
rede social P2P inconfiscável, incensurável como o Bitcoin, talvez seja elaborado em cima do Bitcoin em alguma outra camada, eu decidi compilar e fazer circular o mais amplamente possível. Eu acho que o que eu tenho publicado tem chamado a atenção durante algum tempo. Eu não fiquei com medo de perder. Quando eu sofri o ban, né, o castigo, eu baixei todo o meu log. Pensei, nossa, eles têm todas as minhas informações. Eu fui compilando, vendo o que eu tinha falado de Bitcoin nesses anos. E aí eu comecei a separar por datas e temas, e eu vi, olha, tem mais de 700, 800 tweets, né, ou pensamentos ou aforismos que diretamente falam sobre Bitcoin em algum tema relacionado à hiperbitcoinização, à história, à técnica, à ética, moral. Então, depois de compilar esses pensamentos, eu falei com o Alan se ele podia me ajudar na edição, e ele topou, e eu escrevi o prólogo e o Renatão escreveu o prefácio, o Renato 381. Então, essa é um pouco a história do livro Pílulas Laranjas. Boa. Eu separei aqui, a gente conversou, né, antes do podcast, de gravar o podcast, eu achei a sua sugestão ótima, então separei vários dessas pílulas para a gente conversar em temas mais específicos, mas primeiro, só para a galera te conhecer assim, e na medida do possível, né, o que você se sentir confortável de compartilhar, vou fazer algumas perguntas sobre você, assim, para a gente te conhecer um pouco melhor. Primeiro, por que seco e molhado? Tem alguma coisa a ver com a banda ou aleatório mesmo? Não, isso foi é uma citação, né, uma referência a um artigo do Nick Szabo, chamado Wet and Dry Code, né, que é o código molhado e o código seco. O código seco é o código interpretado por máquinas, e o código molhado, que ele chama, são os códigos sociais interpretados pela mente humana, como o direito, a linguagem, a própria linguagem do valor. Então, ele tem um artigo, se não me engano, de 2008, que ele fala do código seco e código molhado. E eu penso que é o que a gente faz um pouco no computador, né? A gente interpreta com a cabeça e dá comandos para o computador interpretar os códigos secos. Então, foi uma citação aí, seco e molhado. São os dois códigos que estão em jogo quando a gente interage no computador. Pô, não conhecia esse artigo, genial. Eu achei que tinha a ver com a banda lá dos anos 70, nem Mato Grosso e tudo mais. Achei que era uma Não, referência mais musical, assim. Pô, vou querer ler não, esse artigo. é no singular, seco e molhado. Seco e molhado. Ah, não, então, mas talvez fosse qualquer É, outra referência piadinha, assim, porque eu sou um só, não sou três, que nem a banda, ah, sei lá. não. Bom, cara, você obviamente é um cara muito culto, assim, dá pra ver isso pela sua escolha de palavras em todos os tweets, dá pra ver isso conversando com você. Então, deixa eu te perguntar, na medida do possível, qual é a sua formação intelectual? Qual foi sua trajetória, sei lá, se acadêmica, sei lá, se estudando por conta? Tipo, como você criou o seu arcabouço mental, assim, de conhecimento? Eu sou formado em filosofia na FEFELESH, e, e na filosofia eu estudei mais lógica e filosofia da linguagem. Então, o que eu mais estudei lá foi um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo do século XX, né? Ele nasceu no fim do século XIX, mas viveu a maioria na primeira metade do século XX. E, e ele é austríaco, né? Mas não é da escola austríaca. Mas além dele, eu tive contato, né, com todo o currículo da Faculdade de Filosofia lá da USP. E, então, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, contemporânea. Mas o que eu mais falo sobre o Bitcoin foi influenciado pelas leituras que foram aparecendo e foram surgindo nesses últimos anos, né? A filosofia austríaca, da escola austríaca, eu tinha lido muito Hayek, Mises, Rothbard, mas também depois eu li o Saifedean,
essas referências comuns, assim. Mas também na filosofia eu tinha tido muito contato com a, o iluminismo escocês, do Adam Smith, David Hume, e então eu acredito que foram essas leituras que formaram minha visão do Bitcoin. Se puder se puder resumir como eu vejo o mundo, é mais uma filosofia libertária e cética, né? Eu vejo que evolução e progresso se dão aos poucos. É uma filosofia que ela é antirracionalista, construtivista, né, anticartesiana. Então, se eu tenho uma visão moral, é uma visão da liberdade, que é a razão humana, ela tem limites muito, a gente consegue entender algo do mundo, mas é muito pouco. Então, a pretensão humana de querer racionalizar a sociedade, ela é um grande mal, ela é a expressão do orgulho da nossa mente. Então, quando eu vejo o totalitarismo, ele é mais um reflexo de uma razão que não se contém, né? Então, Marx, toda a tradição autoritária do pensamento vem da revolução científica que não soube se conter, que acha que pode controlar a humanidade inteira, a sociedade inteira. Então, eu vejo Bitcoin nessa linha, né? Na linha mais da progressão evolutiva da sociedade, mas sem a pretensão racionalista controladora. E eu acho que a moeda fiat, né, a moeda governamental, ela é um reflexo dessa vontade humana de querer utilizar a economia como se fosse um mecanismo que a gente pode aumentar um pouco a taxa de juros aqui, vai ter esses efeitos ali, e a ação humana ela é caótica, né? Você não consegue muito prever como o ser humano vai agir. E eu acho que a moeda forte, o Bitcoin, ela por mais que seja um progresso tecnológico incrível, né? A resolução de problemas como dos generais bizantinos, dos sistemas distribuídos, toda uma revolução tecnológica que foi necessária no campo da criptografia, mas ela é uma tecnologia que ela não busca refazer a sociedade nesse sentido racionalista, mas ela quer dar mais poder ao indivíduo para que ele armazene o valor de forma soberana e transmita esse valor sem censura. Então, ela é uma tecnologia voltada mais para a liberdade do que para o controle. Então, acho que foram essas leituras que me levaram a entender o Bitcoin dessa forma. Claro, como você sabe, o Bitcoin ele é muito difícil, né, de você entender, então a gente usa essas metáforas. Eu acho que até o Bitcoin enquanto dinheiro pode ser visto como uma metáfora, né? A gente pode ver o Bitcoin como um jogo, a gente pode ver ele de várias formas, né? A gente só consegue tatear. Então, essa é a perspectiva que eu começo a ver o Bitcoin, tento entender o Bitcoin. E eu Cara, acho que a pílula laranja reflete um pouco isso, porque são pílulas, são aforismos, não é um tratado do Bitcoin. Eu acho que nunca vai surgir um tratado do Bitcoin. Vão surgir ensaios, vão surgir aforismos, pensatas, assim, porque uma coisa que o livro não tem muito são argumentos, né? Seria até interessante desenvolver eles em argumentos, mas o livro ele não traz isso, ele só traz. Eu trato como se fosse um caderno de anotações público, né? Então eu vou lendo, eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou ouvindo podcasts, eu vou lendo ensaios, eu vou tendo ideias. E elas ganham repercussões, eu vou testando ideias. Então é mais uma tentativa e erro do que um pensamento acabado em um sistema. é quase um diário dos estoicos, só que você fazendo público e não fechado. Exato. É algo que seria muito solitário, né? Eu ler, ouvir, conversar, refletir e não ter essa ferramenta de compartilhar e ver se as pessoas acham que faz sentido ou não. E eu acho legal, assim, o Bitcoin Twitter, eu acho que ele tem uma função importante de ser um cérebro descentralizado, que as pessoas vão testando ideias e vão compartilhando e, e vão
se conhecendo também. Mas isso foi weaponized, né, como os americanos chamam. Isso foi completamente apropriado para uma agenda. E a gente precisa começar a encontrar maneiras de superar isso, né? Porque eu não sei até quando vai existir tanta liberdade assim numa rede que ganhou tanta proporção quanto o Twitter, né? Eu diria que a tendência é cada vez diminuir mais, mas isso tá num ponto mais embaixo da pauta. Cara, deixa eu fazer uma Sim. pergunta, só porque você puxou um ponto que pra mim é muito. Assim, eu não tenho formação filosófica que nem você, mas para mim a revolução a revolução científica, né, o iluminismo, sempre foi um negócio muito legal, mas muito mal compreendido, assim. E aí eu não vou ter os termos técnicos precisos para conversar com um filósofo, mas assim, tipo, com certeza quando muitas pessoas passam a acreditar como a ciência como a única forma de tentar explicar o todo, com certeza não faz sentido, sabe? Aí eu não sei se isso é Uhum. um cartesianismo, uma coisa Sim. realmente só materialista, sem entender a nossa intersubjetividade, a nossa intrasubjetividade, todas essas coisas mais complexas que de fato não vai ser uma equação de física que vai estar lá, mas ao Uhum. mesmo tempo você está colocando um antirracionalismo. E no meu ponto de vista teria um ponto intermediário aí que assim, eu não acredito que o iluminismo e a ciência é uma luz que ilumina perfeitamente o escuro, mas eu acredito que é tipo Uhum. uma vela que está fornecendo algum ponto de luz que por mais impreciso que seja, é melhor do que se não existisse essa Uhum. vela. Uhum. Ao mesmo tempo, eu entendo, sei lá, esses últimos 3 anos me mostraram muito bem como existe diferença entre a ciência e o cientificismo e me mostraram muito bem como foi possível existir o positivismo no passado, sabe? Como esse conhecimento científico pode sim ser cooptado, apropriado. No fundo é o que o senhor falou, weaponize, não tem essa palavra de uma maneira boa Uhum. para português, mas rolou isso com a Uhum. pandemia, né? Tipo, o conhecimento científico foi transformado em arma e usado contra nós porque as pessoas que não entendem muito como funciona todo o método, a ciência, etc., elas acreditam de fato nas coisas que as autoridades falam, elas acreditam na frase confie na ciência, sabe? Elas não entendem o por trás. Então eu queria entender, sei lá, qual é a sua visão, porque assim, o que que você define como antirracionalismo? O que eu falei tá em que Uhum. lugar nesse contínuo? Sabe? Uma coisa de que tem uma visão, mas obviamente é limitada, ou você acha que nem tem uma visão e, tipo, no fundo, e se não tem uma visão, como, sabe, estabelecer a realidade objetiva do mundo? Eu acredito no método científico, então eu não sou um irracionalista, né? Eu acho, uma divisão, uma diferenciação boa é entre o racionalismo crítico, que é o que eu acho que faz sentido, e o racionalismo construtivista. O racionalismo crítico, ele vê a ciência como um progresso, mas com base em hipóteses falseáveis, né? Como o austríaco também, o Karl Popper fala. Então, a ciência, ela não vai dizer a verdade do mundo, ela vai ter verdades, vai ter verdades temporais, e eu consigo testar se aquela hipótese foi falseada ou não, assim que ela evolui. Mas isso não quer dizer que não haja um, um, um progresso científico nesse sentido. A gente consegue entender melhor a realidade, mas esse conhecimento é limitado. A tradição que agora, como você disse, veio gerar o que a gente chama de cientificismo, é uma visão ideológica da ciência, né? Uma visão, a própria frase confie na ciência seria um paradoxo em relação ao próprio método científico, né? Porque os cientistas, eles refutam, a tarefa de um cientista é refutar o conhecimento, é refutar as hipóteses, é tentar provar hipóteses. E isso foi totalmente, o que a gente tem hoje, no, hegemonicamente, não é a ciência nesse sentido do método científico, mas são, são formas de criar hegemonia de um certo conhecimento, como se fosse o conhecimento fiat, né?
aqueles lugares que geram saber e você precisa confiar nesses lugares, certas revistas acadêmicas, certos órgãos de pesquisa. E então eu acho que houve uma corrupção do próprio da força que tem o pensamento racional. Mas eu sou um otimista racional, então eu acredito que o Bitcoin ele é um reflexo da racionalidade de nós tentando, do ser humano tentando encontrar melhores formas de melhorar sua condição na Terra. Isso, o progresso humano dos últimos anos, dos últimos séculos, é prova de que o ser humano é capaz de gerar abundância, de combater a escassez, de dar condições melhores de vida, de ter relações morais. Então, eu acredito na razão, mas não no cientificismo nem no racionalismo construtivista, que acha que a mente humana é capaz de organizar a sociedade de uma forma totalmente racional. Então, toda vez que você, assim, um pensamento de esquerda contemporâneo é muito culpado disso, porque parece que se nós arrumarmos tudo, assim, se ajeitar certinho, todo mundo é feliz, né? Se tudo estiver no seu lugar, se a propriedade for completamente distribuída, se for igualmente distribuída, o ser humano vai alcançar a felicidade na Terra. Mas a gente vê que o resultado prático desse racionalismo é só caos, destruição, porque você viola uma certa ordem que existe na sociedade, uma ordem espontânea das pessoas buscando seus valores subjetivos, e fala, não, existe um valor, o valor da igualdade, que é um valor maior que a liberdade. Então, acaba com esse tipo de sistemas totalitários. Então, eu acho que o Bitcoin é uma resposta racional, otimista. O Michael Saylor sempre fala, né, nunca aposte contra a ingenuidade humana. Eu acho que ela é uma resposta da ingenuidade humana a uma certa forma de enxergar o dinheiro, que vem do keynesianismo, vem da teoria estatal da moeda, do cartalismo, que acha que, assim, se eu tratar a economia como um mecanismo e eu consigo... O keynesianismo, ele sempre acha que com as variáveis corretas ele vai chegar a um resultado pretendido. Isso invariavelmente falha, né? A história da moeda estatal é essa. E, assim, como existe muita gente ganha nessa tentativa, ela não é desmontada. E o Satoshi Nakamoto veio com uma tentativa de tentar dar de volta aos indivíduos o poder sobre a moeda. Então, é uma resposta racional, não irracional, mas eu acho que é uma resposta cética, né? Ele, assim, você vê as comunicações dele, ele achava que era um projeto interessante, um projeto que pode mudar muita coisa, mas você não tem tratado do Satoshi Nakamoto, ele não escreveu muito. Então, é assim que eu vejo essa inovação e esse bicho esquisito que nasceu chamado Bitcoin. Boa. E agora outro ponto que você falando me atentou aqui muito no começo é o seguinte. Eu sou uspiano também, né? E, assim, a Fefeleche é tudo de coletivista, tudo de o que o pessoal da bolha chama só de comunismo socialismo, mas é esse coletivismo mais amplo, assim, tipo, de ter, sei lá, comício do pessoal lá, sabe? Então, Uhum, uhum. perguntando, como você conciliou o seu lado Fefeleche? Você conheceu o Bitcoin enquanto você estava lá? Você já tinha saído faz tempo? E você comentando com Uhum. amigos da Fefeleche, rolam conflitos nesse processo? Olha, minha experiência na FIFELESH é curiosa, que o departamento de filosofia, ele é diferente dos outros, porque na história da USP, ela foi fundada como uma resposta da burguesia paulista contra Getúlio Vargas, né? Então, foram enviados vários professores para a Europa e para fundar uma universidade paulista que fosse formar a nova elite intelectual, já que São Paulo tinha perdido a hegemonia política, né? Eu acho que assim, o resultado da FEFELESH politicamente só se deu com o FHC e com o Fernando Haddad, que fundou, que chegou, quando foi essa elite intelectual, chegou de fato ao poder. Mas, voltando à filosofia, o departamento ele foi fundado por professores brasileiros que trouxeram professores franceses. Então,
principalmente um professor que morreu recentemente, que é o José Arthur Gianotti. Ele foi muito influenciado na França por um certo tipo de epistemologia francesa, de um professor chamado Gaston Granger, que tinha um método de enxergar a filosofia como se fosse uma ordem das razões. Então, ele que é o oposto do que se faz hoje nas ciências humanas, né? Que as ciências humanas hoje, com relativismo, fala, você vai ler um autor, você tem que entender o contexto social dele, tem que saber se ele era branco, se ele era ocidental, se ele era proprietário de terra, se ele era escravo. E essa epistemologia francesa que trouxeram para o Brasil, tanto é que tem gente que chama o departamento francês, o departamento de filosofia lá da USP, de departamento francês de ultramar, ele é um tipo de epistemologia que tenta enxergar no texto sua ordem interna. Então, muito do que a gente aprende lá na filosofia é ler textos filosóficos, e tem vários métodos, né? O método da ordem das razões, tem o método da leitura estrutural. Então, os primeiros anos é só ensinando as pessoas a lerem, porque os alunos chegam lá, eles não sabem ler. Alguém lê um texto do segundo tratado do Locke e fala, isso eu não concordo com o que ele diz sobre propriedade. Só que, ao invés de tentar entender que ele entende por propriedade, que ele entende, quais são os argumentos, quais são as ordens dos argumentos dele. Então, ele foi um departamento que se insulou um pouco dos debates mais assim políticos, né? Ele tentou não ser contaminado. Eu não sei como está agora, mas lá, quando eu tive lá no curso, você não sai um filósofo, você sai um especialista em bibliografia filosófica, porque é mais saber ler os textos e saber as referências do que fazer um trabalho de sociologia ou falar que você virou um filósofo, né? Porque a filosofia é mais uma prática do que saber citar determinado autor. Então, não é algo que você fazendo esse curso e sai um filósofo. Mas, enfim, o, a minha formação lá, eu achei excelente o curso. Tirando as greves e tirando, assim, toda a questão da patrulha ideológica que existe lá na FEFELESH, os professores, é um departamento que tenta manter uma certa autonomia em relação à política. Claro, eu tive aula com o Gianotti, eu tive aula com a Marilena Chauí, eu tive aula com o Vladimir Safatli. Às vezes, assim, você vê um tom mais político, né? Mas, em geral, os professores tentam se afastar desse wokeismo, que agora eu acho que eu cheguei a ver o começo do wokeismo na FEFELESH, mas que agora contaminou completamente a universidade. Mas, enquanto eu estava lá, eu estava um pouco insulado desse tipo de postura política. Mas eu não eu não tive contato com o Bitcoin quando eu estava lá. Mas eu tive debates com colegas que eram mais de esquerda, porque eu gostava mais do pensamento liberal, né? Liberal no sentido clássico, não no sentido desses liberais de hoje em dia, mas da tradição liberal de pensamento, que é o que eu citei, o Adam Smith, David Hume, Hayek, e até o Karl Popper pode ser visto como liberal, que escreveu A Sociedade Liberta e Seus Inimigos. Mas eu tinha debates e eu não concordava nem um pouco, então foi essa a minha experiência Bom, na FEFELESH. não, perfeito, perfeito. Eu fiquei na USP até 2020, né? Desde 2008. Pra mim, é claro, assim, é tipo 2014 e 2015 que entra o wokeismo e começa a entrar, assim, porra, na geologia, na biologia, que já é, sei lá, tipo, Uhum, antigamente eu via no pessoal, sei lá, na FAO, na ECA, que pra quem não sabe, são as faculdades de arquitetura, de propaganda, uhum, marketing, assim. Lá já existia o wokeismo antes, na FEFELESH em uhum, História, Geografia já existia. Mas desde uhum. 2016, assim, 2015, começa a contaminar até as ciências da natureza e ciências exatas. O que é foda, né? Tipo, não deveria acontecer. É,
Eu acho engraçado isso, porque nos Estados Unidos tem os irmãos Brett e Eric Weinstein, né? O Brett, que é um biólogo evolucionista, ele sofreu um ataque maoísta quando ele dava aula no college, isso há muitos anos, e ele falou que ele na época ele falou que o wokeismo ia entrar na biologia, porque ele já tinha sido ele já tinha entrado em outros departamentos. Então ele previu que na biologia ia chegar em todas as ciências, né? A gente está vendo até na matemática, né? Então é complicado. Mas eu não tenho mais contato com a universidade, então eu não sei como está agora. Mas na minha época tinha umas coisas chatas, assim, de professor ser interrompido porque aluno queria dar um discurso, greves. Todos os anos que eu estudei lá, teve alguma greve, então era mais essa chateação de parar a aula, é um pouco daquilo que eles queriam reviver o maio de 68, todo ano, né? Todo ano queriam o maio de 68. E alguns professores, inclusive um professor que eu tive, que é o Carlos Alberto, que é um professor de Nietzsche, que era fantástico, ele se aposentou, ele reprovou todos os alunos porque eles decretaram greve, e aí ele reprovou os alunos ficaram chateados, depois foram ao departamento, comprou uma briga, aí ele falou, nossa, isso daqui tá impossível de dar aula, e ele se aposentou depois, e, assim, perdeu um ótimo professor por conta de interrupção de aula, então já estava começando a ficar difícil. Isso é a geração das crianças que não ouviram não dos pais virando adultas, né? Tipo, Nossa, eu acho um fenômeno bem complexo de entender. Eu acho que eu não sei dizer. Às vezes eu tenho a impressão que os Estados Unidos está agora sofrendo um tipo de revolução cultural maoísta através dos colégios, mas o que a, a repercussão clara disso é censura, né? É professor com medo de falar o que pensa. E no Brasil isso vira muito uma forma de você coordenar os fundos da universidade, né? Para que tipo de pesquisa, que tipo de hipóteses vão ser testadas. Mas eu não sou muito especialista em burocracia acadêmica. Tem gente que adora esse tipo de investigação. Eu já tenho meio preguiça, assim. Eu falo, nossa, assim, é uma decadência das instituições, né? Causada pela moeda fiduciária. Então, eu acho que isso é uma das coisas que o Bitcoin resolve nossa, no longo graças a prazo. Deus, né? Graças a Deus, porque bom, vamos parar de falar só da universidade, que ainda tem muitas samizdat pra gente ler aqui. Deixa eu começar pela primeira, então já começar a falar agora do seu livro em si. Falando sobre El Salvador, o Brasil e o Bitcoin. Você publicou no dia 13 de maio de 2019. A única salvação para o Brasil é ser o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Então, primeiro eu te pergunto, a gente está perdido? O Brasil já não tem salvação? Já não vai ser o primeiro, né? Eu acho que, olha, só a hiperbitcoinização de baixo para cima pode salvar o Brasil. Eu acho que só. Assim, essa é uma questão, um debate entre os libertários, né? O que significa um país adotar o Bitcoin? Muita gente vê com maus olhos. Eu acho interessante um Bitcoin virar legal tender. Eu acho uma forma, se for feita de forma correta, eu acho que pode sim gerar um desmame da moeda estatal, governamental. Mas eu acho que as condições de El Salvador são muito, muito diferentes do Brasil. Então eu acho que, que o Brasil, o cartel financeiro, nunca ia admitir o Bitcoin como moeda oficial. Não, com Então, certeza não. Imagina. então eu acho que eu refaria essa frase. Eu faria que o Brasil, assim, também eu tenho outras frases, mas que contradizem um pouco essa ideia de que talvez o Brasil deixe de existir, né?
Sim, Eu sim, a falo gente vai em algum... chegar lá, não se preocupa. Ah, tem essa daí. Então, eu acho que certas coisas podem deixar. Mais importante do que saber o que vai existir no padrão Bitcoin é tentar pensar o que não vai existir. Eu acho que o Brasil, enquanto nação, é tão dependente de moeda estatal, do real brasileiro, que talvez não tenha salvação mesmo, e talvez seja bom que não tenha salvação, né? Podem surgir formas de associação políticas novas que sejam mais interessantes do que um Estado-nação gigantesco, que só existe por causa da violência estatal. Então, pode ser, às vezes não é uma salvação para o Brasil, mas pode existir salvação para os brasileiros, né? Que são coisas diferentes. O que é muito mais importante, inclusive, né? Que é mais interessante, né? Mas a identidade nacional, ela não necessariamente está vinculada ao Estado-nação. Então, a gente pode continuar com o tipo de identidade de ser brasileiro, mas sem o Estado brasileiro da forma que a gente entende agora. Então, E, talvez eu esteja certo aí. e Não tem salvação mesmo. sim. E como você enxerga o caso de El Salvador? Como você enxerga o futuro deles? Porque eles foram os primeiros a adotar, né? Olha, eu acho que o povo salvadorenho é muito corajoso. Eles devem estar sofrendo uma pressão imensa do governo americano e também de shitcoins, né, da toda a indústria que existe em torno de shitcoins. Eu concordo, por exemplo, com o Renatão, de que é interessante que eles comecem a lançar o Bitcoin Bonds, que seria o início de uma próxima fase, né, de adoção do Bitcoin. Então, eu achei interessante, achei importante eles adotarem o Bitcoin como legal tender. E eu acho que eles estão trilhando um caminho certo, não é um caminho fácil, mas só de não ter aberto para shitcoins e, o, e a mensagem ser clara, eles, eles adotarem uma carteira deles, facilitar a bancarização de quem não tinha banco, ajudar na questão da remessa de dinheiro. Eu acho que é um desenvolvimento interessante, mas falta ainda ganhar um pouco de tração no projeto. E essa história dos Vulcano Bonds, hein? Você tem. Porque assim, tá pra sair é o quê? 6 meses? Era para sair no começo desse ano, né, em fevereiro. E eles adotaram oficialmente, fez um ano agora, foi em setembro do ano passado. Eu acho que eles viram que não seria um tempo. Eu acho que houve tanto a questão de pressão do FMI, do governo americano, quanto a questão de timing, né? Porque o mundo mudou muito rápido. Então, eu acredito que eles preferiram aguardar para que a oferta não fosse vazia. Então, acho que eles estão aguardando um momento macroeconômico melhor. É o que eu espero que seja. Justo, né? De fato, esse Uhum. ano tá valendo por vários na história e na geopolítica e na É. reorganização do mundo, né? Uhum. Cara, e sobre o real digital? Tem várias perguntas e vários tweets. Então, começando por um do dia 9 de junho de 2022, que o Bitcoin não é um ataque à moeda governamental. O Bitcoin é uma alternativa à moeda governamental. O ataque mais claro à moeda governamental é o real digital, que vai substituir o resquício de dinheiro que ainda temos por algo novo, um sistema de crédito social controlado pelo governo. E eu achei essa distinção que você faz entre, é, um, no fundo, um sistema de crédito e o dinheiro bem importante. Então, Uhum. explica pra galera por que um é dinheiro e o outro é crédito. Porque assim, a galera geralmente vê como, tem o real e o real digital vai ser só a digitalização do real, é o mesmo dinheiro. E tem gente ainda que defende, que eu acho que é uma visão completamente equivocada, de que com o Pix e como a maioria das transações são eletrônicas e não da moeda física, né, o cash, a gente já estaria com um certo tipo de real digital. Mas eu acho que o que está sendo proposto com o real digital é algo completamente novo que existe agora. Então, realmente, para explicar a ideia, a gente precisa explicar o que é o dinheiro, né? O dinheiro ele tem que funcionar mais ou menos quanto reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. O real digital, ele e todas as CBDCs,
eles não vão funcionar como reserva de valores, vão ser simplesmente meio de troca e unidade de conta. E assim, todos esses tweets do Real Digital e do Brasil em geral, eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento das discussões do Brasil e também no BIS, né, do Bank of International Settlements. Então, quando eu vou tweetando isso, é com base nos relatórios que eles estão, assim, não é uma teoria da conspiração, é algo que está aí, está sendo publicamente debatido, tem palestra do Roberto Campos Neto na Febraban, tem palestra do Augustin Clastres, que é o diretor do BIS, tem os papers deles. Então, a ideia é eles pegarem um modelo que já está em vigor na China, que você, um app de celular, ele vai ser capaz de monitorar todas as suas, diretamente com o governo, todas as suas transações. Mas o governo vai ter completa soberania sobre o código e sobre como vai ser, sobre o saldo ali. Então, vai integrar todo tipo de conduta para o bem ou para o mal. Então, ele vai, se você cometer alguma infração, aquilo já é debitado automaticamente da sua conta. Se você fizer algo bom, vai ser adicionado um crédito. Por isso que eu acho que não é mais um sistema de moeda fiat, como a gente entende, porque fiat minimamente, ele funciona como minimamente, né? Não 100%, não de uma forma boa, mas como reserva de valor, unidade de meio de troca e unidade de ponta. O real digital, sendo um tipo de CBDC, ele vai ter outra função, ele vai ter uma função, você não tem nenhuma autonomia sobre o seu dinheiro, você não tem nenhuma forma de armazenar valor no longo prazo. Ele não vai ter o que o Mises chama de salabilidade temporal, né? Você não vai esperar que aquilo seja algo que você vai usar no futuro, que vai ser um sistema de recompensas ou punições em relação ao seu comportamento. Então, o Real Digital ele pode ser integrado à sua identidade digital, que é outro projeto do governo, e ele pode ser utilizado como uma arma totalitária. E eu penso assim, se esse livro, o Pílulas Laranjas, servir para algo, eu gostaria que ele servisse para gerar um certo tipo de posicionamento crítico em relação ao real digital, porque as pessoas não têm noção do que está sendo proposto. E é um sistema de total controle, total domínio sobre a sua vida, utilizando algo que é importante, uma ideia que é o dinheiro, mas completamente subvertida, vai ser um sistema de crédito social. E isso, assim, isso não está sendo discutido em salas fechadas, isso já foi proposto, isso já está nos papers do BIS, já está sendo proposto às claras. Assim, eu acho que não é uma ideia que nasceu do Banco Central Brasileiro, não é algo que o Roberto Campos Neto, com os diretores, falou, nossa, vamos implantar algo novo, uma melhoria no sistema. Foi algo que veio de fora, ele está lendo um script. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ser ingênuo em relação a isso. Não tem que falar que o Pix já é digital, o governo já toma conta, vai ser algo bem mais nefasto. Então, e só o Bitcoin para resolver, né? O Bitcoin é o oposto disso, né? Então, o real digital, ele substitui a moeda governamental. Se você tiver um real digital e proibir as transações em cash, o dinheiro físico, você tem um total controle do governo sobre a circulação de riqueza no país. E o Bitcoin, ele é uma alternativa a esse sistema. O real digital quer acabar com a moeda governamental, porque não vai ser mais moeda, vai ser um sistema de crédito social. E o pior é que nem a questão do grande reset, né? O pessoal publica e fala as claras, tá todo mundo tão distraído que ninguém nem percebe, e quando você tenta chamar atenção, o pessoal acha que é teoria da conspiração, que a gente é maluco, é sempre interessante, né? Sempre curioso. O Great Reset não é uma teoria da conspiração, também está sendo proposto às claras. Klaus Schwab escreveu um livro chamado Covid-19, o Great Reset. E as CBDCs fazem parte dele. Assim, eu não sei por que dizem que é teoria da conspiração. O real digital está sendo proposto. E é curioso, porque não há nada de bom nele. Assim, ninguém pediu um real digital. Não houve a população brasileira não quer um real digital.
E então ele parece uma solução em busca de um problema. Qual que é o problema que o Real Digital vai solucionar? É isso que eu fico pensando, como que eles vão vender essa? É para cyberterrorismo? Vai ter uma cyberpandemia? Então, é algo que ele está circulando nesses debates, nesses encontros dos burocratas, mas ainda não existe algo que as pessoas clamem pelo Real Digital. Não existe, nossa, realmente precisamos dele. Eu não sei como eles vão vender. Eu acho que eles precisam gerar uma nova catástrofe para que as pessoas, primeiro, eles precisam colocar precisa parar de pé a ID digital, né? Você fazer o login na internet só com o seu CPF, ou algum tipo de identidade que vincule você. Após isso, vai ser fácil colocar o real digital, mas eu não sei, realmente não sei qual vai ser a ordem dos acontecimentos. Mas é algo que está aí, está sendo proposto. A China é o modelo deles, o euro digital também é o modelo chinês, então é algo que está sendo... Eu vejo os Estados Unidos como um lugar, o Fed, não estão tão interessados em ter um dólar digital, mas eu vejo que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ela é mais interessada nessa ideia do que o Powell, que é o presidente do Fed. Então, eu acho que nos Estados Unidos eles ainda estão numa briga interna para ver se vão embarcar nessa ou não. Inclusive, tem um projeto de lei lá nos Estados Unidos que é para proibir a CBDC americana. E eu acho que devia existir, assim, não dá para confiar muito em projetos de lei, né? Mas seria interessante que os libertários, ou os liberais, né, razoáveis no Brasil, se colocassem frontalmente contra essa ideia, porque é uma ideia completamente nefasta. Bom, deixa eu ler umas definições então em tweets seus sobre o real digital. O real digital é um estado de exceção aplicado ao sistema monetário. O governo pode fazer tudo sem pedir autorização para ninguém e você não pode nem reclamar. Os poderes estatais estarão todos embutidos nas regras do protocolo. O real digital é 1000 vezes mais perigoso do que o PT, PSOL, Bolsonaro e outras porcarias. O real digital é a arma perfeita de um estado policial. O real digital é aquela moeda que já vem com o plano Collor embutido. Real. O governo precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Real digital. O governo não precisa pedir ao banco para bloquear o seu dinheiro. Bitcoin. Ninguém consegue bloquear o seu dinheiro. Ou seja, essa sequência de tweets acho que sintetiza o que você está falando, né? Tipo, toda essa questão que é controle social estatal e que, no fundo, sim, o Bitcoin é o único dinheiro que não consegue ser bloqueado. E aí, a pergunta que eu puxo com todos esses tweets é: o real digital parece realmente inevitável, assim, tipo, eu concordo com tudo que você falou, que é um negócio que vem de fora, que, tipo, então, sabe, tá rolando um planejamento global para implementar esse tipo de sistema de crédito. Muita gente associa essa implementação, inclusive à pandemia, para acostumar a gente a esse tipo de controle de movimento. Dito tudo isso, como você pretende se proteger ou se preparar? Tipo, Bitcoin, legal, mas dá para ser um pouco mais específico ou isso quebraria o OPSEC? Como se preparar para o real digital? Eu acho que, primeiro, eu não sei se ele é inevitável, não. Ele está sendo proposto e a ideia, eu acho que ele paira acima das contendas políticas. Por isso que no tweet eu falo do PSOL, do Bolsonaro, porque você vê que o Bolsonaro, ele não entra no debate político, né? Ele é uma ideia que ele vem da burocracia, ele vem do Roberto Campos Neto, do Banco Central, e ele vai sendo, você vê assim, pequenos snippets, você vê a ideia lançada num artigo aqui do jornal, por exemplo, essa questão do plano Collor, veio de eu citei junto com uma manchete de um jornal do Valor, falando que ele vai ter um sistema de proteção contra crises embutido, que é exatamente o plano Collor, né? Crise de liquidez. Então, ele vai vir com gatilhos. Então, se acontecer algum problema no sistema bancário, ninguém vai poder sacar, ninguém vai poder movimentar, que é exatamente, sabe, um estado de exceção, né? O governo vai determinar, com base num parecer técnico, que ninguém vai não vai poder mais transacionar mais que R$ 100 por mês,
ou vai poder colocar certos grupos, então só algum tipo de setor poderá ter acesso ao dinheiro. Então ele vai ser assim, não vai ser um sistema de regras, né? Quando eu falo um estado de exceção, é em oposição ao estado de direito, né? Se fosse o Bitcoin, ele é como se fosse o estado de direito aplicado ao sistema monetário, porque ele é um sistema de regras transparentes, ele é previsível, eu sei quanto vai ter de oferta, ele não tenta calibrar nada. O real digital vai ser o oposto disso, mas eu não sei se ele é inevitável. Eu acho que assim tem muita gente poderosa atrás dele tentando implantar, mas a minha esperança é que, além de me preparar tendo menos real no banco e tendo um certo tipo de preparação como se fosse sobrevivencialista, né, da gente conseguir sobreviver sem fazer transações econômicas no mundo fiduciário, eu acho que a gente consegue divulgando ideias, falando contra, se posicionando contra. Então, eu acho que assim, a comunidade bitcoinheira mundial e brasileira tem que falar contra CBDCs, tem que falar contra esse absurdo, porque é uma última cartada, isso é sinal de que eles estão perdendo o controle, não um sinal de poder, é um sinal de desespero, porque eu acho que eles sabiam que o sistema estava ruindo, e isso vai ser algo assim, vamos ver o que a gente coloca no lugar. Então, é uma tentativa muito mambembe, né, de tentar resgatar um sistema podre. E ele tende a falhar, porque vai ser um sistema da violência, não vai ser um sistema da, do consentimento, né? Os sistemas violentos, eles são caóticos por natureza, eles tendem a se consumir, e tendo o Bitcoin como uma alternativa, a gente fica muito mais poderoso. E além do Bitcoin, a gente tem a liberdade de expressão, né? Muita gente está falando contra, eu acho que a gente consegue criar uma massa crítica, né? Contra uma ideia totalitária como essa. Pelo menos é onde eu aposto minhas fichas, né? Além da preparação individual, a preparação coletiva. A gente está numa guerra e a gente tem chance de ganhar, sim. Então, e com o Bitcoin sendo uma arma, né? As outras são anonimidade, conhecimento, tem várias formas de se preparar contra isso. Mas eu decidi divulgar ideias e ler, né? Porque é um trabalho difícil você ter acesso ao que eles estão planejando. Então, eu meio que traduzo o que eu leio de forma simples para que as pessoas também entendam mais ou menos o que está em jogo. Porque no momento que você confronta, eles vão ter que explicar claramente o que está sendo proposto. E quanto mais você pede explicações, mais eles se enrolam. Então, eu acho que é isso, é questionando o poder que a gente consegue escapar dessa. Mas não vai ser fácil. Boa. Deixa eu começar a mudar de tema, porque agora ainda tem muitos outros assuntos e a gente já tá tipo com 1 hora de gravação quase. Então, falando sobre a inflação. Um tweet seu de novembro de 2021, daquela época da inflação transitória. A inflação nunca é transitória. Maior em alguns anos, menor em outros, a inflação vai corroendo o real até consumi-lo totalmente. Como aconteceu com todas as moedas governamentais no Brasil. E daí eu te pergunto, não, eu anotei aqui para passar a bola para você. Que a inflação é um vetor que só anda para um lado, né? Os preços e o poder de consumo do dinheiro nunca voltam aos patamares do passado. Então, que tipo de transitório é esse que sempre continua aumentando? No fundo, é toda essa farsa do dinheiro fiat, né? De que muda a taxa de que você está sendo roubado todo ano. Mas você nunca do nada tem um período deflacionário. Quando eu falo inflação nunca é transitória, era num debate específico da inflação de preços, né? Não é inflação da base monetária, que é o sentido original da palavra inflação, mas esse termo surgiu mais no debate americano e também a gente pegou um pouco aqui, nessa época mesmo do ano passado, que ainda existia a promessa de que o CPI, o índice de inflação brasileiro, poderia não ser tão grande, né? Poderia não ser tão alto, sair um pouco da média. E quando eu falo que ela nunca é transitória, é porque
se você olhar no longo prazo, o poder de compra das moedas fiat ele sempre decresce, porque sempre é expandida a base monetária, né? Então, então é mais ou menos essa ideia que eu quis transmitir. As moedas, as moedas fiduciárias, elas tendem ao valor zero, né? Então, porque elas sempre vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, porque o valor teórico dela, a quantidade teórica dela sempre é infinita, né? Ela sempre tende ao infinito. Então, o valor dela tende a zero. Então, a inflação, ela nunca é transitória, ela é sempre constante. Certo que pode existir períodos deflacionários no sentido de diminuir momentaneamente a base monetária, ou uma certa depressão econômica em que você, na inflação de preços, tem uma deflação, que é o sentido de deflação do Keynes, por exemplo. Mas, no longo prazo, ela nunca vai ser transitória, porque ela não foi feita para ser a inflação, a moeda governamental, ela sempre foi, por desenho, por design, ela foi feita para se apropriar do poder de compra da população. Então, é como seria uma contradição ela não ser, a inflação não ser transitória. Boa. E falando então agora sobre o grande reset no Brasil, que a gente tocou por cima falando do real digital, mas coisas mais específicas. Um tweet de janeiro de 2022, que a ineficiência do Brasil é fonte de arbitrariedade, mas também de liberdade para muitos brasileiros. Esse é o nosso paradoxo. E um outro de janeiro de 2022 que muita gente pensa: sorte minha que o governo brasileiro é incompetente. A tirania aqui não funcionaria. E aí você complementa falando: isso até você não conseguir fazer um Pix ou acessar a internet sem ter o seu esquema vacinal completo. A situação ficará muito mais difícil de reverter lá na frente, que no fundo com o real digital só piora, né? Então, tipo, eu perguntei como você está se planejando para o real digital, e é uma pergunta que é mais ou menos a mesma, mas acaba não sendo, que é: e como você está se preparando para o grande reset como um todo? Eu converso com o João Grilos muitas vezes e a gente tem meio que uma posição que é: o Brasil é um dos melhores lugares possíveis para que a gente poderia estar para o grande reset. E queria saber se você concorda ou discorda disso. E vou justificar até porque a gente acha que o Brasil é um ótimo lugar para estar nesse momento histórico. Que a gente tem uma produção de comida relativamente descentralizada e um clima ameno. Ou seja, em outras palavras, a gente não vai congelar sem energia, dá para criar galinha em qualquer terreno baldio. Uhum. Assim, os primeiros tweets que você citou vêm dessa questão de muita gente achar bom que o Estado brasileiro não seja tão eficiente quanto o canadense ou australiano, né? Porque se nós olharmos em alguns países que constituíram um estado de bem-estar social mais robusto, isso veio com o maior controle, né, do Estado na sociedade. Então, o Brasil, ele tenta ser um estado de bem-estar social, mas ele é um estado muito ineficiente, muito corrupto. Então, existem margens de liberdade para o cidadão que ele consegue escapar desse tipo de tirania que a gente viu no Canadá ou viu na Austrália ou no Reino Unido. Então, eu acho assim, ele é um paradoxo, porque realmente, se um Estado ele não está bem constituído, existe mais liberdade, porque você pode simplesmente escapar dele e ir para um lugar onde ele não existe, né, no meio do mato, ou numa área da sociedade em que ele não penetrou ainda. Mas as pessoas tendem a subestimar isso, né? Porque a sua vida pode ficar muito infernal se você vira um alvo do Estado brasileiro, né? Então, as instituições, tem várias instituições, a instituição bancária, a instituição fiscal, elas funcionam até que bem no Brasil. Então, se você não consegue usar o seu cartão, que ele foi bloqueado, se você não consegue ter uma vida civil porque você teve algum tipo de bloqueio, isso é possível no Brasil, ele não é totalmente ineficiente nesse aspecto. Então,
existe o paradoxo, mas a gente não pode subestimar a incompetência do Estado brasileiro. Quando ele quer ser eficiente, ele pode ir atrás de você e acabar com a sua vida. Agora, como se preparar para o Great Reset? Eu acho que depende muito da circunstância pessoal das pessoas. Os brasileiros, em geral, eles eles estão num país grande, como se disse, com abundância de comida e com clima bom. Mas eu também não sei como a situação pode ficar num- numa completa anomia, né? Numa guerra civil, por exemplo. Então, é difícil prever qual é o melhor lugar do mundo, porque também está muito, assim, tem várias variáveis de jogo, né? Quem é sua família, com quantas pessoas você pode contar, com qual que é o seu nível de segurança pessoal. Então, eu acho que o importante é ter várias opções. Então, eu vou na saída talebiana de opcionalidade, né? Então, você tem que ter várias opções, porque nenhum lugar, você não sabe de antemão qual vai ser o melhor lugar do mundo. Tem vários lugares do mundo, né? Então, se você tiver várias opções, é melhor. Se você tiver que fugir, tem uma opção. Se você tiver uma opção de ficar escondido, fique escondido. Mas, assim, o básico do sobrevivencialismo sempre se aplica em qualquer lugar do mundo, né? Água, munição, antibiótico, satoshis. Então, o máximo para você preservar sua autonomia e sua integridade física e mental durante alguns meses é válido no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas a gente não sabe exatamente onde pode ter uma guerra no Brasil, pode ter uma guerra com a Venezuela, pode ter uma inscrição voluntária no exército. Pode acontecer, sabe? Esse tipo de coisa não. Na América Latina é muito fácil vivermos uma ditadura de novo. Então, eu sou cético, eu não sei. Eu prefiro me preparar para vários tipos de situação. Justo. Inclusive, os próximos dois tweets vão meio que nessa linha, que é sobre limite de carbono associado ao consumo de carne, que é um exercício que é Uhum. hipotético, mas assim, muito menos do que eu gostaria. Primeiro, que é de outubro de 2021. Obrigado por usar sua carteira real digital do Banco Central. Infelizmente, sua transação não pôde ser processada porque você atingiu seu limite de carbono mensal. O segundo é. Ah, e os dois são entre aspas, né? Como se fosse algum aviso numa telinha de máquina de passar o cartão. A compra da sua picanha foi negada na sua wallet de real digital, pois a nova política ecológica do governo só permite o consumo de 100 gramas semanais de proteína animal. É, isso é um cenário distópico ou você acha que isso tem chances reais de acontecer? Porque, assim, pensando no nosso contexto histórico, o Brasil sempre foi plantation e o nosso agro é forte pra cacete. Então seria um braço de ferro muito interessante. Mas até aí a Holanda é um dos principais países do, sei lá se agronegócio é o jeito, mas eles têm uma indústria de agricultura muito forte. E mesmo assim, Uhum. por conta dessa política do grande reset, eles estão se dando um tiro de bazuca no pé. Então, como você vê isso se desenrolar? Porque assim, treta querer brigar com o nosso agro, tá ligado? Mas, tipo, o nosso É, agro é o governo em muitas esferas. eu acho que depende do agro que você está falando, né? Eu não sou especialista assim, na indústria agrícola brasileira, nem na pecuária, mas eu acho que tem, assim, tudo se passa pelo sistema financeiro, porque o agro, ele precisa de crédito, ele não vive só com base na receita, né, no fluxo de caixa. Então, o ISD, essa pauta, ela vem do sistema financeiro. Então, cada vez mais os bancos, para liberarem linhas de crédito, eles vão condicionando a produção, porque eles precisam de capital. E no sistema fiduciário você precisa sempre se endividar. Então, eu não sei o nível de endividamento do agro brasileiro, mas o agro brasileiro ele precisa sempre de crédito e ele precisa exportar. Então, existe muita pressão nos grandes produtores do Brasil.
Mas no caso da carne especificamente, eu acredito que isso vem de várias formas. Primeiro vem da ideologia que a gente vê na mídia, né? Vem nos institutos de pesquisa falando mal da carne, demonizando a carne, falando que a carne tem uma pegada de carbono alta, que ela consome muita água. Então, vai gerando uma culpa da carne, como se ela fosse um novo cigarro. Então, primeiro, querendo mudar os hábitos alimentares. E dois, eu acho que vai vir uma pressão, principalmente pela Amazônia, né? Então, vai começar, assim, já a existir isso, falando que a pecuária brasileira ela é responsável pelo desmatamento na Amazônia. Então, por mais que o agro seja forte, eu acho que o sistema financeiro internacional é mais forte ainda. E eu até tuitei esses dias sobre o ESG, citando um pouco o Milor Fernandes, que ele falava que a ideologia, quando fica velhinha, ela vem morar no Brasil. E eu acho que o ESG, ele vive um boom no Brasil, mas ele já está sendo desacreditado um pouco lá fora. Então, acho que a gente já foi no pico do ESG. Mas eu acho que o ESG, no Brasil, ele pode vir muito com um condicionamento para que o Brasil não produza tanta carne ou para que a gente tenha um certo tipo de alteração no mecanismo de preço. Então, o Ministério da Agricultura está com um decreto tentando regulamentar o crédito de carbono e metano no Brasil. Então, vai ser associado um certo tipo de custo que o produtor que liberar metano através da vaca vai ter que comprar créditos de quem não libera metano. Quem não libera metano sei lá, quem produz soja, quem produz algo, sei lá, um inseto, e ele vai tentando calibrar esse custo. Então, eu acho que não é que a carne vai ser completamente abolida. O Bill Gates, ele fala, eu não quero abolir completamente a carne, eu quero reduzir drasticamente o consumo da carne. Então, a carne, eu acho que a ideia é transformar a carne num artigo de luxo, e não um artigo todos os dias na mesa do brasileiro. Então, a ideia é o brasileiro ou a comida mundial ser uma comida ultraprocessada, que será processada através desses grandes, uma reconstrução da comida tech, então vai ser uma comida feita por laboratório, vão ser introduzidos elementos, inseto, óleo de soja, e isso vai alimentar as massas que sobrarem. E claro, você vai poder comprar sua picanha, mas a picanha vai ser muito mais cara. E já é um pouco assim, né? Eu vi que quando começou a pandemia, o consumo de miojo no Brasil aumentou muito. E miojo é só sódio, né? É uma comida completamente industrializada. E muita gente não parou de comer carne. Então, encarecer muito a carne com base nesses mecanismos de preço. Para liberar a linha de crédito para um pecuarista vai ser difícil, então eu vou encarecer o crédito para ele, porque hoje o sistema de crédito social existe pelo sistema financeiro através do crédito. Eu tenho linhas de crédito diferentes, linhas do BNDES, então tirar as linhas de financiamento dos bancos públicos da pecuária e colocar em outras áreas. E o agro, eu não sei se o agro brasileiro, eu não vejo tanta pujança assim tanta autonomia em relação ao sistema financeiro. A questão da carne, aquela propaganda do Bradesco, ela veio do sistema financeiro, né? Foi feita acredito, eram umas mulheres falando que não comiam mais carne, que eram vegetarianas. Eu acho que vem aí. Então, depende do quanto o agro brasileiro vai adotar o padrão Bitcoin moeda forte ou não. O pequeno produtor vai precisar de uma moeda forte, ele vai precisar se financiar autonomamente sem passar pelo sistema financeiro. Se ele não adotar o padrão Bitcoin, ele vai à bancarrota mesmo. Bom, então a gente já está falando do próximo tema. Eu estou feliz que tá dando certo meio que a ordem que eu fui pensando nos tweets, que é assim, no fundo a gente está falando do verdadeiro nós versus eles. E aí eu separei 3 tweets seus para depois fazer as perguntas, que é o seguinte: os donos do mundo têm privacidade, jatos particulares e seguranças fortemente armados. Você tem a sua vida toda monitorada, está desarmado e precisa salvar o planeta das mudanças climáticas. Daí um outro tweet. Quando a esquerda quer pegar seu dinheiro, pode resolver todos os problemas do mundo usando a vontade política, entre aspas.
nós sabemos que vontade política nenhuma será capaz de parar o Bitcoin. E aí o terceiro tweet da série: Bitcoin é a melhor arma inventada contra o comunismo. Então, duas perguntas que se sobrepõem. Primeiro, nas suas palavras, por que o Bitcoin é a melhor arma já inventada contra o comunismo? E segundo, eu percebi que assim, que o conceito mais que a gente aprende nas aulas de histórias, pelo menos, de comunismo e o conceito que a bolha do Bitcoin, a bolha libertária usa de comunismo são conceitos diferentes. Então, assim, o que você chama de comunismo também? Eu acho que não tem muito mistério. Eu não acredito que eu use os conceitos diferentes. O Bitcoin inventou um novo tipo de propriedade, que não é uma propriedade que dependa da força do Estado, mas sim da força computacional e da criptografia. E, e o comunismo é a abolição da propriedade privada, é a socialização dos meios sociais de produção. Então, o Bitcoin criando uma propriedade inviolável, criando uma propriedade do indivíduo que não precisa do Estado para existir nem para se defender, ele inviabiliza o comunismo, porque o comunismo é possível através das armas só e da ideologia. Com o Bitcoin é impossível o comunismo existir num mundo em que o Bitcoin exista, porque vai existir propriedade privada. Então, ele inviabiliza o comunismo, inviabilizando a socialização da propriedade privada. Perfeito. Então, falando agora sobre essa, que é o Bitcoin no fundo, então é a invenção da propriedade privada, concorda? Ele é um tipo diferente de propriedade, porque tem até um tweet que eu falo que o Bitcoin não é uma propriedade, porque ele é uma propriedade nova. Quando eu falo que ele não é uma propriedade, é propriedade no sentido jurídico do termo, que no Brasil é a propriedade que tem que ter a função social, mas assim, no sentido do liberalismo clássico, aquela esfera de liberdade que o indivíduo tem. Então, e ele pode acumular os frutos do trabalho, ele é soberano em relação àquela propriedade. Mas, infelizmente, ou era a situação que existia, para defender a propriedade num Estado contemporâneo, você precisa da força estatal. Então, o título de propriedade ele só existe na medida em que existe um Estado capaz de defender as propriedades particulares. Ou ele pode subverter o sistema jurídico, como aconteceu, tentando se apropriar da propriedade, ou cobrando um aluguel, né? E aí a propriedade deixa de ser 100% privada, ou deixa de ser privada, porque você passa a simplesmente ser um locador da propriedade estatal, como se toda propriedade fosse do Estado e você só tem um título para usar aquilo lá, enquanto você não viola as normas do Estado. Com o Bitcoin é um novo tipo de propriedade, porque eu não preciso do Estado, eu não preciso das forças das armas, ele é um sistema de consenso, um sistema que é baseado na prova de trabalho. Então, ele é uma nova propriedade, e uma nova propriedade que inviabiliza toda tentativa comunista. Boa. Então, deixa eu ler agora o tweet que você fala sobre isso. Um tweet de junho de 2021, dia 11, que é: o que o Bitcoin me dá? Propriedade privada de verdade. Toda propriedade toda propriedade privada no Brasil é fake. Nossa Constituição diz que a propriedade atenderá à sua função social. Artigo 5º, XX, III, sei lá, lei romano tanto assim. Acho que é artigo 23. Acho que é artigo 5º, sei lá o que é 23. E aí, sobre essa parte da propriedade privada atenderá à sua função social. Me explica melhor o que isso quer dizer, essa parte de atender à função social. No diploma jurídico brasileiro, a função social da propriedade vem com uma série de regulamentação que, se você não cumprir, ela pode ser desapropriada para a função social. Então, existe todo um arcabouço jurídico de que se você não dá uma função social à propriedade, ela pode ser desapropriada pela União. Então, existe um processo jurídico para que você compulsoriamente vende a propriedade
para que ela cumpra a sua função social, porque você não está cumprindo isso que não deveria ter uma função se você analisar o sentido clássico do sentido de propriedade, porque só o indivíduo proprietário, ele é capaz de usar e abusar e transacionar sua propriedade. Então, ele teria soberania em relação aos fins que ele dá à propriedade. Só que a função social da propriedade, ela permeia vários ordenamentos jurídicos no mundo, que começou a colocar que ela sim deve cumprir certas funções, e que se ela não cumpre, você será compulsoriamente vendido, porque o governo ele estabelece até o preço em que você deve vender sua terra. E a propriedade privada do Bitcoin, ele é dada pelo... Você faz o que você quiser com seus bitcoins, né? Você faz o que você quiser com seus satoshis. Tudo que o protocolo permitir, você pode transacionar como você quiser. Então, ele é um novo tipo de propriedade que não precisa se submeter à função social, porque ele não precisa do ordenamento jurídico para sobreviver. Perfeito. Então, nesse sentido, acho que está correto falar que o Bitcoin tem essa tendência de se transformar, ou já é, uma reserva de valor superior que tende a ir desmonetizando outras reservas de valor. E aí, nesse tema, você publicou em março de 2021 que o Bitcoin vai engolir o mercado imobiliário brasileiro antes do que imaginamos. E aí, sei lá, imaginando esse processo de desmonetização de outras reservas de valor e esse valor fluindo para o Bitcoin, eu te pergunto como você imagina que vai rolar essa transição? Porque, assim, esse antes que imaginamos com certeza é difícil falar com precisão, mas você deve talvez ter um modelo mental, se é um estilo mais fogo de palha, assim, fogo no cerrado seco, ou se é uma mudança geracional conforme os boomers vão morrendo e o capital vai chegando nas gerações mais novas. Esse capital que está represado e que é muito difícil a educação chegar lá. Tipo, já são pessoas mais velhas, tipo, não querem entender tecnologia, não precisam disso. Então, no fundo, sei lá, em qual time frame você vê essa coisa avançando mesmo? Tipo, décadas, anos? É difícil precisar o tempo, mas eu acho que, quando eu falo antes do que imaginamos, eu estou pressupondo que a informação ela vai disseminar de forma mais rápida, e é o que você disse, a propriedade ela vai passando de mão. Então, no momento em que ficar claro que a propriedade imobiliária não funciona como uma reserva de valor e que o Bitcoin ela é uma forma muito mais segura e soberana e mais eficiente e confiável de armazenar valor, eu acredito que vai ser aquele momento gradually and suddenly. Então, eu acho que é aos poucos e de repente. Mas, então, se eu colocasse um time frame, seria algo como aquele gráfico do Stop to FOMO. Então, vai ter um momento até 2030, de 2030 para frente, não sei se acho que vai ser um ponto de não retorno, em que tudo vai começar a ser precificado em satoshis. Então, eu daria, então, até 2030, de 2030 para frente, eu acho que vai ser um momento que as coisas vão realmente acontecer muito rápido. E eu acho que, assim, o santo graal do Bitcoin, de uma nova moeda, é virar unidade de conta, né? Quando a gente começar a pensar em satoshis, especificar em satoshis, aí não vai ter volta, porque a gente não vai precisar, as pessoas não vão pensar no preço fiduciário. Então, se a gente pensar numa hiperbitcoinização, vai acontecer com esse gatilho mental de pensar em satoshis, especificar tudo em satoshis. Dólar não vai fazer sentido, porque tudo vai estar muito caro, real ainda menos, euro ainda menos, e tudo vai ser precificado em satoshis. Então, eu daria até 2030, se tudo ocorrer bem.
assim, gradual até 2030, e de 2030 para frente vai ser um momento de Kabum. É bem o modelo mental que eu tenho também, tipo, o Stock to FOMO pra mim faz muito sentido, assim, ser, tipo, tanto é que ele é plotado com a curva de adoção de outra tecnologia como a internet e o padrão tá lá, tá ligado? É um negócio que Uhum. tem esse tempo de maturação da tecnologia e de repente é como, você já viu aquelas É. bactérias que se comunicam, tipo, secretando enzimas químicas e quando elas sentem que o ambiente inteiro já atingiu um ponto de saturação, todas fazem algum processo ao mesmo tempo? Tipo, sabe, é realmente Uhum. esse processo Uhum. devagar de repente. Eu também vejo assim com o que vai acontecer. Agora vamos falar um pouco sobre uma questão que a gente tocou em cima e agora vamos começar a entrar nela mais profundo, que é o Bitcoin devolve o poder para o indivíduo e tira o poder do Estado. E aí eu separei 3 tweets mais sobre isso para depois começar a entrar no indivíduo soberano mesmo. O primeiro é: quem tem Bitcoin não se preocupa se o governo rompeu o teto de gastos. E aí o segundo: o Bitcoin é péssimo para a Rússia, mas é ótimo para os russos. O Bitcoin é péssimo para os Estados Unidos, mas é ótimo para os americanos. O Bitcoin é péssimo para o Brasil, mas ótimo para os brasileiros. E o terceiro: mais importante do que especular sobre o que existirá sobre o padrão Bitcoin é pensar sobre o que não existirá no padrão Bitcoin. O Brasil, por exemplo, não sei se continuará existindo enquanto país. Nossas instituições são viciadas em moeda fraca. Provavelmente deixarão de existir. E é engraçado que você já trouxe esses 2 últimos tweets na conversa de cima. Mas aí eu te Uhum. pergunto, como vai ficar o nacionalismo numa sociedade cada vez mais bitcoinizada? Vai minguando ou vai manter uma certa influência no imaginário popular? E aí você respondeu por cima também falando que esse espírito de nação e de coesão não precisa um Estado-nação. Você quer aprofundar Uhum. isso? Eu acredito que o Bitcoin ele é localista, né? Ele é individualista e localista, porque o Estado, da forma como está constituído agora, ele é uma forma completamente ineficiente de gerir uma sociedade. Ele é super custoso, por isso que ele precisa se apropriar sempre da riqueza individual. Então fica difícil a gente pensar o que seria uma sociedade com indivíduos ricos e comunidades ricas. Então, e famílias ricas. Seria algo que existia mais ou menos no fim do século XIX, que você tinha uma grande sociedade burguesa, e o Estado era muito menor, muito menor. Então, eu acredito que o Estado ele vai começar a minguar, ele vai perder poder, e a gente vai ter vários tipos de vai ter novos tipos de associação humana, mais racionais até, mais eficientes, porque o Estado, da forma como está hoje, e as empresas vão ser menores. Então, vão ter comunidades que vão criar relações comerciais, relações econômicas de confiança, e vão ser produtos mais diversos, vão ser comunidades mais diferentes, vai ser uma pluralidade. É engraçado ver, eu vi um mapa um tempo atrás de como seria a Europa se todo o grupo secessionista chegasse ao poder. E pareciam feudos, assim, se todo o grupo, por exemplo, os catalães, os bascos, todo o grupo que quer se separar do Estado, se eles chegassem ao poder, seria um mapa como se fosse um mundo medieval. E o Brasil poderia existir, poderia ser fragmentado em vários lugares, a China também, os Estados Unidos também. Então, vai muito mais das afinidades culturais de cada lugar do que algo, uma identidade artificial da pessoa falar que é brasileira, mas não tem nada, nenhuma relação, seja da culinária, da arquitetura, dos valores em relação da Amazônia com o gaúcho. Então, eu acho que vai ser grupos mais regionalizados de associação humana. Isso sim, pensando num, numa transição de longo prazo, não sei se isso vai acontecer em 50 anos,
Mas é assim que eu vejo o futuro, e eu acho que seria uma sociedade muito mais livre, autônoma e próspera, né? Essas sociedades mais ricas, com baixa preferência temporal, famílias mais sólidas e comunidades menores, mas empresas menores, mas fazendo produtos melhores. Porque o que existe hoje é um artificialismo, né, do Estado e das empresas que só sobrevivem por causa do crédito barato e da inflação. É assim que eu vejo porque as pessoas, a Bitcoin é uma tecnologia do indivíduo, ela é uma tecnologia que coloca o indivíduo em primeiro plano, mas pode existir associações humanas, pode existir, não é que falar que o indivíduo está em primeiro plano, que é completamente individualista, pode existir padrões morais, pode existir comunidades fortes, então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Quando eu falo do teto dos gastos, é que não adianta, né? Uma regra orçamentária que o governo tem todo o incentivo em burlar e falar que o teto do gasto foi violado, com umas métricas keynesianas completamente sem sentido. Então, se você está preocupado com o teto dos gastos, compra Bitcoin, porque ninguém vai conseguir inflacionar e ninguém vai conseguir alterar o protocolo. Então, é mais essa questão. Boa. Aprofundando mais agora, então, no indivíduo soberano em si, eu lembro que quando eu fui ler o livro esse ano, você manifestou algo na linha de que a tese está equivocada, ou sei lá, imprecisa, não lembro o termo certo que você usou, porque a fraudemia teria comprovado que os governos conseguem sim cooptar a tecnologia na era digital. Com isso em Uhum. mente, deixa eu ler dois tweets seus para depois entrar no livro em si. Um tweet de outubro de 2021. O Bitcoin é tecnologia de defesa, não de ataque. É o governo que ataca a nossa liberdade com leis de curso forçado das moedas estatais. O Bitcoin é a moeda da liberdade e da paz. Moeda governamental é a moeda da guerra e da coerção. E um tweet de março de 2021, que o Bitcoin é tecnologia da paz e da prosperidade, porque ao mesmo tempo que diminui os custos de transação, aumentando a cooperação, aumenta os custos da violência. Fio. Tipo, de poucos, né? Então, Uhum, é. tipo, pensando em todo o livro do indivíduo soberano e essa tese da descentralização dos estados-nações, como você vê isso hoje em dia, sabe, toda a tese do livro, levando em conta o que você aprendeu com a pandemia? Eu acho assim, o livro, ele não pressupõe e ele não viu claramente que existiria uma associação entre governo e Big Tech e bilionários ligados às agências de inteligência americanas e mundiais, né? Então, ele achou que com a criptografia, com uma moeda virtual, o indivíduo ele ficasse muito mais poderoso do que do que o Estado conseguisse dominá-lo ou tirar suas liberdades. Tem gente que tem uma leitura do indivíduo soberano que faz sentido, que é o indivíduo soberano hoje seriam os bilionários, não é a plebe. São aqueles que se associaram ao Estado, conseguiram monopólios. Então, por exemplo, um Mark Zuckerberg, um bilionário, um Bill Gates, eles são indivíduos. Eu não sei se eles sofreram com a pandemia, eles não sei se eles foram humilhados, eles não tiveram seus negócios fechados. Eles teriam se beneficiado com a tecnologia e não chegou à população em geral. Então, é uma tese que eu acho que ela tem que ser vista com, assim, é um livro, assim, muito visionário, né? É incrível como ele viu muita coisa. Mas ele viu, eu acho que ele não viu essa associação nefasta entre tecnologia e governo. Porque se nós falarmos que nós estamos vivendo na era em que a tecnologia da informação e a criptografia deu poder ao indivíduo, está muito diferente, está muito distante de nós, assim, de não nós, a população em geral, sermos indivíduos soberanos, né? Só o Bitcoin, mas muita gente não conseguiu escapar
de ser vacinado compulsoriamente, de ter mudança, de ter controle, sabe? Depois dos atentados terroristas, ninguém mais viajou sem sofrer um ritual de humilhação. Então, o indivíduo hoje está muito longe de ser soberano, sabe? Foi da década de 90 para cá até hoje, 30 anos, o que houve não foi um aumento de liberdade tirando o Bitcoin, né? Foi assim, uma completa retirada da liberdade, da privacidade. Então, ele não, ele foi um livro que viu muita coisa, mas ele deixou de ver muita coisa, assim, deixou de ver essa associação entre monopólios e monopólios tecnológicos e o governo. Mas, assim, o que eu digo nos outros tweets é verdade. Assim, o Bitcoin, ele é uma tecnologia de defesa, né? Isso eu faço questão de frisar, porque uma das formas que o governo pode tentar atacar o Bitcoin é falando que ele é uma arma, né? Uma arma cyberterrorista. Quem tem arma, assim, ele é uma arma de defesa, mas ele não é de ataque. Quem ataca é o Estado. Ela é uma arma, assim, é um indivíduo se defendendo. Da mesma forma que o habeas corpus é uma arma do indivíduo, da mesma forma que uma arma de fogo é uma arma do indivíduo, ele pode ser usado para ataque, mas pode ser usado para defesa. Mas eu não gostaria que ele fosse usado nesse sentido de uma arma no sentido ofensivo, para falar, nossa, os bitcoinheiros são pessoas perigosas, toma cuidado com isso. Os indivíduos, a sociedade tem que tem que ter medo do Estado, não é o oposto. Então, ele é uma arma da paz e da liberdade, da cooperação. Então, não tem nada a ver com uma arma que é a própria moeda governamental. Boa. Mudando um pouco de tema agora, e agora vai ter vários temas mais curtinhos, assim, com um tweet ou dois no máximo, falando sobre Bitcoin e crédito. É um tweet de junho desse ano, de 2022. Bitcoin na Exchange não é Bitcoin, é crédito. Então, por que o Bitcoin na Exchange é crédito? O Bitcoin na Exchange é crédito porque ele é uma promessa que, se você apertar um botãozinho no site ou no app, ele vai mandar para sua chave privada ou para sua chave pública, que você tem acesso às chaves privadas. Então, ele não é um Bitcoin de verdade, ele é um fantasma, né? Ele é uma promessa, um crédito que você tem, isso pode ser exigido judicialmente, pode ser exigido moralmente, você pode falar, eu tentei sacar aqui e não consegui, mas o seu Bitcoin, ele é sua chave privada. Então, se você não tem chave privada, você não tem Bitcoin. Esses Bitcoins do Nubank, Bitcoin ETF, eles não são Bitcoins de verdade, eles são promessas, né? Você espera que, quando você clique no botão, algo aconteça, mas para esse algo acontecer é necessário um terceiro intermediário que dê um comando com a chave privada que está com eles para mandar para sua chave, para você conseguir sacar os bitcoins. Então, por isso que ele é um crédito que você tem. Você pode exigir isso judicialmente, mas no sistema, ou para o Bitcoin, você não tem esses bitcoins. Ele é outra coisa. Perfeito. Acho que tem mais coisa falando de Not Your Key, Not Your Coins embaixo, então não vou aprofundar nesse tema. Falando sobre proteção de patrimônio de uma maneira intergeracional. E é engraçado falar disso na semana que a rainha virou defunto e a gente viu que imposto é só para os plebeus mesmo, né? Tipo, o rei não paga. É, Porque assim, a gente paga para ele, né? Ele só tem o dele. No fundo, o nosso também é o dele. Mas, enfim, a década de 1900, o tweet seu de setembro de 2021. A década de 1920 viu o nascimento dos estados bolchevista e fascista. Infelizmente, o povo não tinha Bitcoin para se defender. Quem tinha ouro foi roubado ou foi morto. E aí tem toda aquela história de teoria dos ciclos e que a história não repete, mas rima. E muito do que falam da década de 20 é que é um resultado da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, o pessoal imprime dinheiro a rodo, e aí tem a crise de 29, depois que tem o ambiente para surgir o Estado fascista, por exemplo. Pensando que a história rima e pensando nas nossas condições atuais, como você enxerga nosso futuro próximo? E, tipo, no fundo, tudo isso está meio relacionado a essa
parte basal da sociedade, que é a morte do dinheiro, né? Sim, eu acho que o remake, o fascismo 2.0, é o Fórum Econômico Mundial, porque o fascismo é aquela união entre empresários e Estado, né, criando um sistema totalitário. Então, eu acho que eles são fascistas neomalthusianos. E o remake do comunismo agora é o ecoterroristas, né, ecocomunistas, eles são aliados. Então, eu acho que, assim, eu, a gente pode passar por a década de 20 agora até 2030, pode ser um período muito grande de instabilidade no mundo, e a gente tá tendo que lidar com essas ideologias coletivistas de novo, né? Que são muito fortes. E, e assim, sorte que a gente tem o Bitcoin agora, porque quem tinha ouro antigamente, é o que eu falo, né? Foi morto ou perdeu tudo. Então, a história tá rimando de novo, né? A história, ela, o Fórum Econômico Mundial, eu subestimava, vou confessar, eu subestimava o Klaus Schwab, eu subestimava o Clube de Roma, eu não tinha noção de que eles eram tão poderosos assim. E eu achava que era só um grupo de lobistas, mas eles realmente tiveram que sair da cortina, né? E no momento que eles saem da cortina, eu acho que eles vão por tudo ou nada e eles se enfraquecem, né? Porque o discurso fica muito óbvio. Então, eu acho que assim, o que a gente vai começar a ver vai ser muito mais censura e todo tipo de desculpa para se apropriar da riqueza, né? O último artigo do Arthur Hayes, da Bitfinex, ele fala sobre isso, como que o Bitcoin vai prosperar num cenário de guerra, né? E ele vai ser usado como uma reserva de valor inconfiscável, como ele tem sido usado. Então, ele existe, ele só precisa ser mais disseminado. A guerra custa muito cara, ela é muito custosa. Tanto é que a moeda fiduciária hoje, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial. Então, e eles tendem a se exaurir, porque os estados vão por tudo ou nada. Eu acho que nessa exaustão do valor da moeda, a gente vai ter um processo hiperinflacionário. A última moeda a morrer, eu acho que vai ser o dólar, pela força que ele tem hoje em dia. Mas eu acho que o Bitcoin ele vai sair forte depois disso, porque os estados eles vão se destruir e a gente e quem tiver Bitcoin vai sobreviver. Vai ser uma questão de sobrevivência mesmo. As pessoas não vão ter opção. Boa, no fundo, encaixou perfeitamente para o próximo tema, que é falar sobre teoria dos jogos entre tecnologias e bens monetários. E aí você tem um tweet de março de 21 que é: o homem descobre o fogo, todos que não têm fogo ficam pobres. O homem descobre arma de fogo, todos que não têm arma de fogo ficam pobres. O homem inventa o Bitcoin, todos que não têm Bitcoin ficam pobres. É assim que funciona. E aí um outro tweet de março de 21 também, que o ouro é uma tecnologia, a prata é uma tecnologia, o dólar é uma tecnologia, o real é uma tecnologia. Quando você perceber isso, você começa a entender o Bitcoin. Então, começar te perguntando como você define uma tecnologia e por que o ouro e a prata também podem ser vistos como tecnologias. A tecnologia, no primeiro eu falo de tecnologia em geral, e no segundo eu falo da tecnologia monetária, porque o dinheiro é uma tecnologia monetária, ele serve uma função, né? A função de mover valor no espaço e no tempo. E vários bens podem servir, né? As conchas, o ouro, a prata, e tem bens que funcionam melhor ou pior. Então, ela é um ponto de vista muito não essencialista do dinheiro, do bem monetário. Então, ele é uma tecnologia nesse sentido. Se ele funciona bem ou mal. Eu acho que a moeda governamental é uma tecnologia ruim,
o CBDC vai ser uma tecnologia pior e o Bitcoin é uma tecnologia melhor, simples assim. No primeiro é uma tecnologia no sentido mais amplo, que eu falo do fogo e da arma, que é uma forma que o ser humano, assim, com o engenho humano, ele cria maneiras de aumentar a potência que ele tem na Terra. Então, o fogo, ele vê melhor, ele cozinha melhor. Cozinhando os alimentos, ele tem mais acesso a nutrientes que ele não teria se não tivesse inventado fogo. Então, todos que não têm acesso a essa tecnologia é como se criasse duas classes de seres humanos, porque quem não tem acesso simplesmente perece. E é assim que o ser humano vai evoluindo. E as tecnologias são as coisas mais poderosas que a gente tem para alterar o ambiente e alterar a sociedade. E a arma de fogo, quem não tem arma de fogo, se você vai lutar karatê com uma pessoa armada, você vai perder. Você pode ser um exímio lutador, mas você vai perder se a pessoa souber atirar. Então, é um pouco como tudo ou nada. Se a tecnologia funciona da forma como ela deve funcionar, ela oblitera a concorrência. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, quem tinha tecnologia de bomba atômica ganha. E é assim que a humanidade mudou depois disso. Então, é nesse sentido, o Bitcoin está nessa linha, né? Eu acho que é uma das maiores invenções da humanidade. E quem souber usar vai prosperar, e quem não souber não vai prosperar. É uma visão muito seca, né? Mas uma visão, acho que realista do que vai acontecer. Porque que pessoa poderosa hoje em dia vai conseguir sobreviver nos próximos 50 anos se não tiver Bitcoin? Porque pensa bem, um bilionário, ele precisa do Estado. Se ele não tiver o Estado como aliado, ele não vai conseguir nem suas propriedades. O Bill Gates não vai conseguir sua casa em Seattle. O Barack Obama tem uma mansão perto de um lago. Ele não vai conseguir isso. Ele vai precisar manter o valor. Então, a teoria dos jogos vai assim. À medida que as pessoas autointeressadas vão vendo que isso é uma tecnologia melhor, elas vão tentar se associar ao Bitcoin. Pode haver tentativas de subterfúgios para falar que o Bitcoin não presta, que o Bitcoin faz mal para o meio ambiente, para afastar as pessoas dessa tecnologia. Mas isso é jogo jogado, faz parte da estratégia, né? Afastar as pessoas do Bitcoin criando medos. Assim como tem cartoons no começo do século XX falando mal da energia elétrica, os luditas na Inglaterra eram contra a tecnologia. Então, quem estuda a história da tecnologia vê isso acontecer várias vezes, de uma tecnologia nova e o sistema concorrente começar a tentar sabotar a tecnologia que veio substituí-la. Então, eu vejo Bitcoin nessa grande linha histórica de desenvolvimentos tecnológicos. Não, perfeito. Eu ia até emendar uma segunda pergunta sobre esse mesmo tema, mas no fundo você já respondeu, que é como funciona a teoria dos jogos entre populações com tecnologias distintas. Então só vou falar o exemplo que eu ia dar, que acho que ilustra bem tudo isso que você falou, de que a tecnologia superior ganha a batalha contra a tecnologia inferior. Tipo, o exemplo que eu tinha separado era da invasão dórica, que é os dóricos, me corrija se eu estiver errado, mas que eu me lembro das aulas de história, eles são o primeiro povo grego que tinha metalurgia, que conseguia fazer cobre e que, portanto, tinha uma tecnologia de metal superior e mais forte. Então eles desceram um cacete no resto dos povos gregos e eles invadem a Grécia e fundam Esparta. Eu não lembro se é isso, talvez eu tenha assassinado agora as aulas de história, mas eu lembro que tinha essa questão, que eles tinham uma tecnologia de metalúrgica superior e, portanto, eles tinham armas melhores. Tendo armas melhores, eles são donos do lugar que eles quiserem, porque ninguém tem uma tecnologia superior a deles. É aquela história que o leão não se importa com a opinião da gazela. Eu só colocaria eu só faria uma complementação à sua ideia de que não basta só ter a melhor tecnologia, mas também existem tecnologias sociais importantes. Porque se você tem uma boa tecnologia, mas a sociedade está completamente desorganizada, se você está em uma guerra civil, ainda é possível que uma sociedade com uma tecnologia melhor não
domine uma sociedade que tem uma tecnologia menor, inferior. Então, a tecnologia, ela se utilizada corretamente, e se as pessoas tiverem souberem cooperar entre elas e souberem manter essa tecnologia de uma forma eficiente, aí sim ela consegue dominar. Mas eu acho que assim, ela é um grande avanço, mas ela não é só ela, mas ela sim determina a história, mas existem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, do ponto de vista prático do Bitcoin, eu acho que a gente tem que sim criar uma infraestrutura para o Bitcoin prosperar. Só o fato dele existir e os incentivos que ele gera são fortíssimos, mas o seu podcast, os seus inscritos, o livro, as pessoas comentando sobre Bitcoin, isso também é uma forma da gente se fortalecer. Então, eu até dedico o livro aos remanescentes, porque eu acho que os remanescentes, eles precisam se fortalecer. Então, mas a gente não sabe quem eles são. Então, eu acho que o jogo está posto, né? Mas não é 100% que a gente vai prosperar somente porque a gente tem o Bitcoin. Não, justíssimo, sem dúvida. Puta, tem um argumento dos VETs que eu vi lá na Adopting Bitcoin do ano passado que é maravilhoso, que é isso, tem o lema Fix the Money, Fix the World. Daí ele coloca uma coisa no meio, que é Fix the Money, Fix the Individual, Fix the World. Porque é isso, você conserta o dinheiro, ele conserta as pessoas, daí as ações de indivíduos, ação de várias pessoas combinadas, que vai mudar o mundo. Não é só o dinheiro estar consertado que o mundo se consertou naturalmente. Ainda tem toda essa prova de trabalho fazendo a transição e realmente pondo a mão na massa para consertar, né? Uhum. É curioso, porque se o Bitcoin prosperar, tudo será visto como óbvio, né? Mas o meu ceticismo, ele impede que eu tenha uma conclusão tão determinista. Às vezes eu sou mais determinista, às vezes por conta assim, da minha... É uma crença mesmo de que é uma tecnologia boa, mas eu acho que ainda estamos batalhando ainda. Então, eu acho que é importante que as pessoas leiam, que elas busquem entender a tecnologia para utilizar de uma forma boa. O Bitcoin ele pode ser suprimido durante muitos anos ainda, pode ser inflacionado, se as pessoas não entenderem a autocustódia, eu tenho um capítulo sobre autocustódia, eu acho sim que ele pode ser retardado muito o processo dele. Então, eu acho que esse trabalho de educação, no sentido amplo da palavra, ele é importante para que ele prospere. Então, é curioso, a gente tem um paradoxo entre liberdade e contingência, né? Porque nós somos livres e então nós vivemos nesse caos da liberdade, mas ao mesmo tempo nós vemos essas tendências que só retrospectivamente parecem que eram necessárias, mas o futuro não foi construído ainda. Então eu fico com ceticismo e eu acho que a gente tem muito a fazer ainda com Bitcoin. Ah, concordo inteiramente. Cara, e falando sobre essa questão de tem muito o que fazer, inclusive, tem um tweet seu de setembro de 2021 que é: sem o Bitcoin, a humanidade se autodestruirá com intermináveis guerras, com armas cada vez mais poderosas. E aí tem uma visão que, não sei se você conhece, mas é uma visão que para mim faz muito sentido, é que quando a gente começa a ter um meio de comunicação de valor em escala global, a tendência é que a gente vá criando um novo número de Dunbar e a gente comece a realmente conseguir cooperar como humanidade como um todo, agora que a gente tem menos barreiras para essa comunicação de valor. E aí tem toda aquela brisa que você já deve ter escutado falar, que é o paradoxo de Fermi, que é: por que a gente não observou vida inteligente ainda? E aí uma das hipóteses chama o grande filtro, que teria alguma coisa que não permitiria espécies inteligentes conseguirem deixar o seu sistema solar. E uma das hipóteses para esse grande filtro
é justamente uma espécie inteligente desenvolver tecnologia que se autodestruiria. E isso faz muito sentido você parar pensar na própria humanidade, que a gente tem, desde que surgiram as bombas atômicas, aquele relógio com a contagem do fim do mundo. Uhum. Então, no fundo, talvez o Bitcoin permita que esse relógio não chegue ao zero. Sim, eu acho que ele pode fazer isso se apropriando da energia que seria gerada pela bomba nuclear. Então, uma saída otimista do Bitcoin seria ver que assim, a mineração do Bitcoin ela é tão boa, tão boa, tão boa, gera tanta riqueza que não é mais eficiente a guerra, que a guerra só vai trazer destruição, por mais que eu destrua parte do planeta e me aproprie, eu não vou ter tanta riqueza quando se eu usar o urânio que está sendo usado para criar a bomba nuclear para ser usado para minerar Bitcoin. Então, o Bitcoin pode fazer um difusor, ele pode sabotar os incentivos para criar uma bomba nuclear. Então, o que seria usado para destruir, ele é usado para minerar Bitcoin, porque é a melhor forma de você usar a tecnologia nuclear. E eu não vejo alternativa a isso. Essa é a minha visão mais otimista que eu consigo conceber na humanidade, é a energia da bomba nuclear ser usada para minerar Bitcoin e assim acabar com guerras globais, porque se não for isso, vai ser a destruição total e a dominação total. É, bem binário mesmo, eu tenho uma visão parecida. E com isso a gente encerra o primeiro episódio da entrevista com Augusto Simões sobre o livro dele, o Pílulas Laranjas, Bitcoin Samizdat, que já está sendo tanto vendido quanto distribuído de graça no site da Refúgio Bitcoin. Daí eu vou combinar com ele, ao longo dessa semana ou da próxima a gente vai gravar a segunda parte. Como ele vive num fuso horário mais adiante, não deu para colocar tudo num episódio só, mas acho que é melhor fazer uma coisa maior do que fazer uma coisa corrida. Então, até a próxima.